Inovação tecnológica, tá? Por que isso importa? Porque não bastava apenas os estados se concentrarem e acumularem poder coercitivo e poder de capital, mas os estados também precisavam, de alguma forma, fazer isso melhor do que os outros. E os estados que conseguiram fazer isso melhor do que os outros foram, obviamente, aqueles que conseguiram vencer guerras, que conseguiram vencer disputas internacionais, ou evitar guerras, evitar disputas internacionais, e organizar alguns sistemas internacionais, como a gente vai ver posteriormente. Isso tem muito a ver com várias teorias aqui, né, que vão mostrar que o fortalecimento dos estados, ele se deu por alguns fatores que envolvem tecnologia também. O Tilly vai falar de tecnologia, o Arrighi vai falar de tecnologia, o Rajun Chang vai falar de tecnologia, o Manuel Todd vai falar de tecnologia. Fatores diferenciadores de poder de um estado em relação ao outro. Até mesmo o Waltz vai falar de tecnologia, embora seja uma teoria bem política e pouco econômica, né? Mas a tecnologia parte de vários autores das relações internacionais, né? E tecnologias são formas, né, de solução de uso dos meios institucionais ou meios naturais para soluções humanas, né, que se tornam, de alguma forma, proliferadas nas sociedades. Então, essas grandes tecnologias, a gente tem inovações técnicas a todo momento, né? Minha câmera tem tantos pixels, a minha tem mais, ou agora eu tenho uma TV 4K, não, eu tenho uma TV 8K. Então, essas diferenças, né, técnicas, essas inovações técnicas, elas são importantes, mas inovações tecnológicas são um pouco diferentes, né? O professor Érico Duarte, no texto da aula de hoje, ele fala sobre isso. Então, ele vai falar que a inovação tecnológica é aquela que se difunde, aquela que marca momentos. É o que a Carlota Pérez, né, professora de Economia Política Internacional, ela vai falar de paradigmas tecnológicos, né? Esses grandes paradigmas tecnológicos, eles vão impactar centralmente no sistema internacional, porque eles vão mudar meios de transporte, meios de comunicação, meios de produção econômica, né, meios de organização institucional, organização social. Então, tudo isso vai afetar bastante. E quem produz isso? São sociedades, né, são empresas, são empreendimentos, e que muitas vezes vão ter amparo centrado no Estado, né, o Estado investindo nisso, o Estado pagando por isso, né, o Estado protegendo esses mercados. Do ponto de vista assim, da indústria militar, por exemplo, né, o Estado não só incentiva, protege, investe, né, no desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, mas compra também, né? O Estado compra para as suas forças armadas aquelas inovações. Então, a Boeing não é do Estado americano, mas o maior cliente da Boeing são as forças armadas norte-americanas. Então, isso faz com que haja uma certa proteção do Estado a essas empresas, e entre os Lockheed Martin, né, empresas que vão ser fundamentais na organização dessas capacidades tecnológicas, né? E essas capacidades tecnológicas vão ser incentivadas e estimuladas com o apoio do Estado, porque isso produz mais poder para os Estados do sistema internacional. Então, nesse processo, né, de fazer frente aos conflitos armados, fazer frente à guerra, especificamente a inovação tecnológica, né, aumenta, né, a ampliação das unidades, a capacidade dessas unidades, o poder dessas unidades. Isso influencia também no sistema como um todo, né, na capacidade de interação das unidades entre si, nas fronteiras do sistema. Vejam, por exemplo, as inovações tecnológicas do Renascimento, né, o uso da bússola, o uso de embarcações cada vez mais estáveis e amplas, né, para fazer grandes navegações, né, e como que essas tecnologias possibilitaram uma capacidade desses estados expandirem o seu poder e expandirem o próprio sistema internacional, na medida em que o sistema é aquele espaço em que há interações entre aqueles estados. E quando você amplia esse espaço de interações, amplia também o sistema internacional. O Fernando Brodel chama isso de economia mundo, quando uma economia local europeia se torna uma economia quase que global devido às grandes navegações. Mas precisou, então, de tecnologia, né? Precisou de capacidades
de expansão desses estados por meio dessa tecnologia. Então vocês têm assim tecnologias que vão ser demarcadoras, né, do desenvolvimento desses estados, do comércio, da interação entre eles, desde os elementos de indústria, que é a capacidade, a tecnologia de transformação, tecnologia de transformação, é como você transforma energia, como você transforma os meios da natureza em produtos. Para isso você precisa, obviamente, de energia, né? Então, desde o vapor, né, a queima do carvão, o vapor em si, e até a robótica, né, a capacidade de você fazer isso com robôs. Então, assim, um motor específico de vapor até um robô sendo gerido por baterias. Tá? Então, aqui está juntando, né, industrialização e também energia, né? Isso afeta bastante, né, os meios de energia para que o tipo de industrialização ocorra. Transportes, né, desde ferrovias até jatos super hipersônicos. Né? Comunicação, desde o telégrafo até o telefone, né, móvel e hoje a internet. Né? Nossa capacidade de se comunicar. Possivelmente no futuro, hologramas, nossa capacidade de se transformar para o mundo virtual e se concretizar também para outras pessoas nesse mundo virtual. A informatização, também a digitalização, né? Basicamente o surgimento de computadores que vão não só utilizar esses elementos de transformação de energia para um fim específico, mas eles vão dar conta de processamento de informações que nenhuma outra máquina conseguiu fazer anteriormente. A virtualização, que é um tipo de comunicação também derivada da informatização, que a internet possibilita. Tá? Algumas das tecnologias importantes que a gente vê hoje. E as tecnologias que a gente vê hoje, aqui, ó, a gente vê os últimos 500 anos, elas vão acompanhar, né, a fonte de riqueza, né, onde que eu consigo a riqueza para produzir essas tecnologias, desde a terra até minérios e chegando no conhecimento, e as próprias unidades políticas, né, de que você tem uma ampliação, uma modificação dessas unidades políticas. O Giovanni Arrighi trata muito disso. Você tem tecnologias fundamentais que foram derivadas principalmente da Revolução Científica aqui, né, no século XVI para XVII, basicamente, né, e que conseguiram produzir uma reorganização da capacidade química, da física, da biologia para produzir novas máquinas, novos tipos de motores, novas formas de organização industrial e também de transportes, também de telecomunicações. Então, tudo isso importou para que os estados conseguissem, aqui nos últimos 50 anos, vocês podem ver, né, que a gente tem uma população no início dos anos 1900 de 1,6 bilhão, ou 1,7, e depois nos anos 2000, em 100 anos, a gente inverte os números, fica de 6,1 bilhão, bilhões nesse caso, né, de pessoas. Então, num século só, a gente tem o aumento de 5 vezes, né, o número da população mundial e também a capacidade de produzir tecnologias, neste momento aqui também. Isso tudo afeta a nossa sociedade contemporânea, e aí alguns autores vão dizer, bom, esses momentos, né, de inovação, eles vão marcar o surgimento, né, de impérios ou de grandes hegemonias, de grandes países capazes de assumir, acumular riqueza, né, e capital, e transformar essa riqueza e capital em capacidade militar, capacidade política e militar. Esses ciclos de ascensão e queda de potências, né, eles vão ter muito a ver com os ciclos de ascensão e queda de tecnologias, né. Tem os ciclos do Kondratiev, que são os ciclos que envolvem justamente um fenômeno de uso, né, de prosperidade, recessão, depressão e melhoria de tecnologias que coincidem muitas vezes com os próprios ciclos, por exemplo, do Giovanni Arrighi, né, que são os ciclos sistêmicos de acumulação de estados, que lideram esses ciclos. E isso também envolve a capacidade do Estado de entender, né, o papel dos centros de pesquisa e desenvolvimento. Aqui tem um índice da NASA, que é o índice de maturidade tecnológica, que vai desde a pesquisa básica até quando isso vai ser transmitido para empresas que vão produzir aquilo e que vão
desenvolver, né, em mercadorias que vão ser compradas e protegidas, né, cujo comércio vai ser protegido pelo Estado. Isso é o que o Rajun Chang chama, né, de chutando a escada. Muitas vezes essas grandes potências, elas ascenderam num processo de proteção do seu comércio, proteção da sua indústria nascente. É o que o Friedrich List chamou de sistema nacional econômico, que envolve uma inovação econômica e que é protegido e estimulado pelo Estado. Protegido por meio do comércio, né, barreiras comerciais, impostos para importação, estímulos para exportação e incentivados por meio de crédito, como o Joseph Schumpeter fala, crédito para a inovação. Crédito para que essas empresas consigam absorver tecnologia, ou mesmo talvez até em níveis mais baixos aqui, desenvolver P&D dentro da sua localidade e vender para compradores de forma protegida pelo Estado. E os compradores geralmente são o próprio Estado, quando se tornam tecnologias muito importantes, né? Portanto, essa inovação, né, ela muitas vezes ela tem um resultado positivo, né, um resultado disruptivo, mas para apostar nessa inovação, os custos são muito altos. Muitas vezes essa revolução de inovação, esse investimento em ciência, esse investimento em novas tecnologias, ele envolve um alto risco e também ele envolve muito dinheiro, muito investimento para que haja uma revolução desse tipo que a gente viu, desses paradigmas tecnológicos. Muitas vezes isso só é feito com um regime político muito legítimo, um regime político muito apoiado pela população, muitas vezes em momentos de guerra e conflitos armados, né, como você vai ver, como foi a capacidade produtiva dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, que transformou basicamente toda a sua indústria, todo o seu parque industrial civil em um parque industrial militar, e essas tecnologias que foram desenvolvidas nesse momento, né, militares, tanto tecnologia nuclear até tecnologia de redes, de computação, né, depois se dissolveram para a economia, né, se extrapolaram, extravasaram para a economia. Então, são momentos de crise, de revoluções, de guerras que muitas vezes fazem com que a sociedade aceite esses custos, né? Em vez de botar dinheiro em estradas, né, em vez de botar o nosso dinheiro em, sei lá, escolas, em saúde, vamos botar esse dinheiro comprando armamentos ou protegendo empresas. Muitas vezes a população não aceita. E para aceitar isso, precisa ter um estímulo muito, muito relevante. E esses estímulos geralmente são guerras, revoluções, né? Muitos autores, mesmo aqueles mais liberais, né, da economia, os economistas clássicos, né, como Adam Smith, como David Ricardo, por exemplo, e outros que vão ser os economistas nacionais, como Alexander Hamilton nos Estados Unidos e Friedrich List também nos Estados Unidos, mas também pensando a Alemanha, né, esses autores vão pensar como existe uma relação importante entre o poder político e militar para a estratégia econômica, né? Como muitas vezes a estratégia econômica ela depende de uma predileção ao poder político e poder militar dos estados, os estados mexendo, né? Os estados sustentando aquela atividade econômica. Até mesmo os mais liberais pensam dessa forma, em alguns casos, como o caso do Adam Smith, né? Entretanto, tem alguns mitos, assim, né? Alguns mitos que o próprio Érico Duarte vai falar. Primeiro que, assim, alguns mitos de que existem mitos hoje que a indústria de defesa sempre vai incentivar o desenvolvimento da indústria nacional. Isso é um mito, né? Você precisa ter grande mobilização, como eu tinha falado, tem que ter um ethos social muito importante, né? Outro mito é que sempre vai haver uma relação de spin-off da indústria de defesa, ou seja, os militares vão criar alguma coisa e isso vai lá para o ambiente civil, como foi o caso da internet, né? Como foi o caso dos computadores. Então, assim, se cria dentro de uma base militar e depois isso vai ser utilizado pelos civis. Nem sempre, também tem elementos civis que depois são utilizados pelos militares, como o avião, por exemplo, né? Então, assim, e hoje, né, inovações como cibersegurança, como redes, elas vêm muito antes, né, do ambiente civil do que no ambiente militar, né? Pesquisa espacial, que também tem uma importância para os militares hoje, no comando do espaço, surge também muitas das inovações no ambiente civil. Então, esses mitos eles têm que ser compensados, né, e, na realidade, esclarecidos para que a gente entenda essa relação da indústria de defesa, da inovação na área de defesa,
com a inovação industrial geral. Essa inovação, ela, portanto, né, ela desenvolveu muito a inovação militar em si, né, o desenvolvimento tecnológico das Forças Armadas foi sempre muito importante, né, e afetou a capacidade daqueles estados, né, vencerem a guerra. É o que o Engels fala naquele texto da aula passada, se vocês conseguiram ver, que o ofício da guerra se tornou crescentemente industrial e quem tem vantagens na indústria e na economia acaba tendo vantagens na guerra. Desde da pólvora granulada e do canhão de bronze no século XIV, quem conseguia fundir bronze, quem conseguia com manufatura e ter condições de quebrar as fortificações, né, tinha condições de vencer principalmente, né, a nobreza que estava e a monarquia que estava dentro de castelos com várias fortificações. Você tinha condições de furar aquele tipo de engenharia. Outra questão, né, a pólvora sem fumo e a espingarda de carabina, né, de carregar pela culatra. Isso começou a dar cada vez mais velocidade e liberdade e autonomia para os indivíduos na infantaria. Diferentes tecnologias mexem com a organização das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, também são capazes de empoderar mais ou menos aquelas forças, né, na população. A própria digitalização, né, produzindo um tipo de guerra totalmente diferente, uma guerra cada vez mais tecnológica, que existe, né, que carrega elementos da simulação militar, que carrega até ambientes de combate que são antes impensáveis, né, que eram impensáveis, como a guerra cibernética. Então, tudo isso mostra como a própria inovação militar foi decorrente e incentivou também o desenvolvimento tecnológico. Esse é o que o Engels tinha mencionado em algumas passagens, né, da importância do desenvolvimento industrial para o poder econômico e, como consequência, para a aplicação da violência na guerra. Então, as Forças Armadas, elas também, na inovação militar, foi responsável por assimilar, entronizar e disseminar também a tecnologia que tinha custos muito altos para ser desenvolvida, e com a ameaça da guerra, especificamente, havia muito mais condições, né, para que essas tecnologias fossem arcadas, né, esses custos fossem arcados. Então, outras melhorias aqui que a gente pode passar, e basicamente outras teorias, como o próprio Robert Gilpin coloca, né, que as tecnologias na guerra foram capazes, né, de gerar melhorias e ampliação do poder de algumas unidades que organizaram sistemas internacionais, organizaram formas de dominação do sistema internacional. Já vamos chegar nesse ponto aqui também. Deixa eu só ver o que importa aqui para a gente acabar. Aqueles mitos que eu tinha falado, né, do spin-off e o spin-in. Muitos spin-in, como por exemplo motor a vapor, motorização na guerra, aviões de combate, né, e o spin-off, né, que envolveu depois a indústria aeronáutica, a indústria de computadores, né, indústria de semicondutores, internet, indústria espacial. Então, muito do que a gente conhece de spin-off é um tipo de experiência, né, que as Forças Armadas acabaram passando para a economia como um todo, e essas tecnologias se disseminaram, como eu tinha falado, da diferença entre tecnologia e técnica, né, disseminaram enquanto revolucionários no seu tempo. E aí, assim, uma das questões importantes é por que alguns estados conseguem, né, emplacar desenvolvimento tecnológico e outros não. Em alguns casos, né, o Érico Duarte coloca isso, né, você tem que ter, em alguns não, na totalidade dos casos, na realidade, você tem que ter aceitação dos custos, né. Quem é que vai aceitar os custos de desenvolver tecnologia? De mobilizar a sociedade não só para aceitar o investimento no desenvolvimento de tecnologia, para aceitar o investimento em coisas que às vezes são tidas como desnecessárias, que é ciência, né? O esforço da sociedade para transmitir essa tecnologia para empresas, e aí necessariamente você vai produzir vencedores e perdedores. Algumas empresas vão ser escolhidas, outras não, e aí você tem que ter algum tipo de convergência de interesse para que isso aconteça de uma forma equilibrada. E também, né,
etossocial, a capacidade da sociedade entender que essa tecnologia vai ser importante para o seu bem-estar. E nesses casos, muitas vezes, esse etossocial vem na guerra, quando a sociedade vê que você precisa de produzir essa tecnologia para vencer a guerra, né, para usar os seus recursos disponíveis como uma necessidade de fazer frente a ameaças. Então, existem algumas pesquisas interessantes que vão mostrar como estados que têm indústria de defesa ou tecnologias avançadas geralmente produziram essas tecnologias porque estão em um ambiente regional ou global bem ameaçador. Né? A ameaça da guerra em si, produzindo incentivos à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico nesses estados. Vamos pegar a Coreia do Sul, Japão, China, né? União Soviética, né? Guerra Fria, Estados Unidos, Israel. Como que esses estados, eles utilizam recursos fundamentais para desenvolver suas tecnologias e muitas vezes, é claro, esses recursos, eles vêm de apoio externo. Né? Tanto Coreia do Sul, Japão, Israel tiveram apoio dos Estados Unidos para que esses recursos também fossem concentrados e orientados para desenvolvimento tecnológico. Então, tudo isso são fatores importantes, né, tanto de alinhamento como de ameaças à sobrevivência desses estados, que podem ser vistos como causas, né, desse incentivo ao desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico, muitas vezes, ele é feito a partir dessa competição, né, interestatal, e aqui esse ponto, basicamente, eu acabei não tocando, né, que é o ponto de se isso é ético ou não é ético, né, quanto que você desenvolver tecnologia para morte é tão importante quanto desenvolver tecnologia para a vida, né, na medicina, por exemplo. Então, assim, na realidade, em momentos de ameaça de conflitos, né, e quando estados conseguem produzir esse ethos, né, de que, bom, vamos utilizar a tecnologia para fazer frente àquela tal ameaça. É claro que isso tudo é discursivo, né, isso tudo são estados e lideranças políticas que vencem esse discurso, né, e que convencem a ideia de que você tem um inimigo e tem que fazer frente a ele. E nesses casos, muitas vezes as tecnologias são tecnologias bem problemáticas, são tecnologias que vão produzir morte, que vão produzir desequilíbrio, que vão produzir impactos negativos do ponto de vista da vida no sistema internacional, na sua população também. É só você ver os manifestos posteriores, né, que o Einstein e o grupo, né, do Projeto Manhattan fizeram, né, em relação ao desenvolvimento da bomba atômica, né, e a tecnologia nuclear que estava se desenvolvendo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, pensava-se que não fosse para esse fim. Não sei se sabia, se isso não sabia. Tem-se a ideia de que os cientistas são todos ingênuos, coitados e tal. Mas não, os cientistas muitas vezes têm uma noção clara do que vai ser o desenvolvimento da sua tecnologia. A questão é ético produzir tecnologias para fins militares? O que me parece que existe, assim, vamos lá, nesse caso também, né, com máquinas, robôs autônomos, né, que operam, que podem operar, né, sem necessidade de pedir confirmações ou controle por parte dos humanos. Aí tem um ponto ético ainda maior, que é o fato, assim, que além de ser uma arma de guerra, é uma arma autônoma, né, que pode fugir do controle dos seres humanos. Então, a robótica sendo utilizada para as Forças Armadas é um problema também que nos leva a pensar naqueles cenários apocalípticos, tipo Exterminador do Futuro. Então, isso certamente é um problema ético, como que a gente já está sendo utilizado. Basicamente, você tem armas autônomas sendo utilizadas no ar, sendo utilizadas no mar, sendo utilizadas na guerra terrestre, né? E também no meio virtual. Então, você tem robôs, né, fazendo inspeção, fazendo controle. Vocês já viram aquele filme do Snowden, né, o filme de fato, né, que mostra os relatos dele e como que ele começa a observar, a perceber que ele está sendo vigiado. Basicamente, não existe eventualmente um exército ali como a China tem, né, um exército cibernético, mas esse exército ele não faz as coisas sozinho, ele consegue organizar um bocado de seres, digamos assim, né, virtuais, ou robôs virtuais, que desempenham essa função para eles.
E muitas vezes esses robôs virtuais acabam tendo, em alguns casos, em alguns testes que estão sendo feitos, inteligência artificial para saber se, né, para ter uma própria decisão e aprender com as operações que são comandadas para eles por seres humanos. Então tudo isso, gente, envolve um problema ético bem importante. Eu acho que o Rolar está certo. Acho que a gente tem que sempre pensar em relação a isso. Não obstante, se vocês forem ver, me parece assim que os principais estados que conseguiram inovar tecnologicamente também com tecnologia militar são estados que tiveram de alguma forma uma postura excepcionalista em algum momento, né? Excepcionalista do ponto de vista da nacionalidade, da ideia de que aquele país é o defensor das nações, o defensor do futuro, é aquele que vai trazer a paz para o sistema internacional. As grandes tecnologias disruptivas, né, são geralmente feitas por estados que têm essa visão, e geralmente feitas por estados que têm uma visão, né, um pouco autocentrada, localizada, né, que não tem problemas de utilizar isso para ações de combate, né? Então, existe uma ética na guerra que alguns estados conseguem superar, outros não. Muitas vezes isso é feito por uma perspectiva ofensiva, então, assim, tipo destino manifesto, né? Vamos usar isso para sermos polícia do mundo, como foi os Estados Unidos na guerra ao terror, e outros são para mobilizar sistemas de defesa, tipo assim, quero me defender frente a ameaças regionais, né? Ou assim, Coreia do Sul, mas, assim, até que ponto a sua defesa, a sua reivindicação de que você está utilizando tecnologia militar, né, para a sua defesa não é, em si, uma ameaça para os outros estados. E aí os outros estados vão se desenvolver o dilema de segurança, né? Os outros estados também vão se militarizar, e aí até que ponto essa ideia de defesa que você está realmente balanceando uma ameaça, uma defesa, na realidade você não está produzindo ameaça para os outros estados. Então isso está sempre presente, né? O dilema de segurança sempre vai existir. E são os estados, assim, invariavelmente o que a gente vê na história, né? A despeito dessa questão ética. Eu também me questiono muito isso. Bom, para que você vai usar esses instrumentos? Será que não existem instrumentos de defesa mais pacíficos, menos mortíferos, né? Digamos assim. E aí, qual é a resposta para essas questões? Bom, primeiro a resposta teórica, né? Os autores realistas geralmente vão dizer que, na realidade, a única forma de você garantir que não use os instrumentos de defesa, que você não use a força, é investindo na força. Porque o instrumento mais fácil, mais adequado de evitar ir para a guerra é justamente você produzir dissuasão. E a dissuasão se produz com equipamentos militares, com tecnologia militar. Então, é mais fácil, segundo os realistas, né, de balança de poder, você ter guerra quando você tem um estado que não tem nenhuma tecnologia, ele vai ser claramente atacado pelo outro. Vai ser muito fácil, né, fazer aquela guerra. Quando a guerra tem mais custos, segundo Clausewitz, inclusive, né, aquela noção de que a guerra real é uma guerra de custos, a postura defensiva tende a ser predominante. Então, os estados vão pensar 2, 3, 4, 5 mil vezes antes de entrar num conflito armado. Então, teoricamente, é possível que a gente responda a isso também, né? Essa noção ética da guerra. Vale ou não vale a pena ter equipamentos militares? Outra visão é que você pode ter o uso de equipamentos militares controlado por instituições internacionais, você pode ter controle de armamentos, você pode ter controle e políticas de regulamentação, né, tanto do uso de armamentos quanto do direito humanitário, né, e também o uso desses armamentos para instituições internacionais controladas, tipo tropas de missões de paz da ONU. Muito embora a gente saiba que tudo isso é utópico, né? O controle do uso de armamentos é sempre precário, inclusive nas missões de paz da ONU. Mas há algumas respostas teóricas para isso. O que a gente consegue ver, assim, que independe um pouco das respostas teóricas, que é um pouco mais diagnóstico do que explicação, é essa visão de que, invariavelmente, aqueles estados que produziram mais tecnologia, que tiveram mais condições de inovação tecnológica disruptiva, que produziram daí crescimento econômico, né, segundo a teoria do Schumpeter, né, a inovação tecnológica que produz desenvolvimento econômico, são os estados que se veem em grandes ameaças internacionais, sejam elas reais ou irreais.
sejam elas construídas ou não construídas. É dessa visão de ameaça que você consegue constituir um ethos social, uma aceitação social para que os esforços hercúleos, né, de organização e mobilização da sociedade para a inovação tecnológica sejam feitos. Tá? Então, isso que eu queria deixar claro, aceitando ou não as justificativas de que isso é certo ou errado, ou das respostas teóricas para essa visão, é importante vocês entenderem que os casos que ocorreram, a maior parte dos casos que ocorreram no sistema internacional foi com essa justificativa, né? Então, a guerra em si e a ameaça da guerra afeta centralmente na disposição dos estados de produzirem tecnologia e de se capacitarem no sistema internacional, se transformando em hegemonias no sistema internacional.